Muito bem, vamos falar de outra coisa que pode assustar alguns, a eleição na Câmara dos Deputados. Vamos entrar no assunto político do momento, né, porque nós temos ali um movimento, né, que está ganhando contorno, que é o da eleição do Hugo Motta para a presidência da Câmara dos Deputados. Ele que é do Republicanos. Nós vamos entrar ao vivo com Rafael Procópio de Brasília, que nos atualiza. Rafael, bem-vindo e obrigado por atender a Rádio Bandeirantes do Rio Grande do Sul. Opa, eu que agradeço. Estou sempre por aqui, pessoal. Boa tarde a vocês e a todos que estão com a gente. Pois é, vamos falar um pouquinho dessa eleição na Câmara dos Deputados. O Partido Verde, o PV, é mais uma legenda que decidiu apoiar o deputado Hugo Motta, do Republicanos da Paraíba, justamente para a presidência da Câmara dos Deputados no próximo ano. O Partido Verde se junta ao PT, ao MDB, ao PP de Arthur Lira, ao PL de Jair Bolsonaro, ao PCdoB e, é claro, ao próprio Republicanos, para confirmar o nome do parlamentar, que também é diretamente, principalmente a gente acompanhou durante a semana, foi principalmente apoiado pelo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. No entanto, pessoal, o que parecia ser uma caminhada para um nome de consenso em 2025 começa a expor um racha entre as principais lideranças da Câmara dos Deputados. Isso porque, antes do apoio de Lira a Motta, um dos mais cotados para ser o nome da atual presidência era o de Elmar Nascimento, do União Brasil da Bahia, juntamente com Antônio Brito, do PSD, também da Bahia. Chegou a circular a informação de que o União Brasil iria se juntar aos partidos que apoiam Motta, mas a legenda decidiu permanecer com Elmar, que mantém a candidatura à presidência. O parlamentar confirmou hoje aqui em Brasília que recebeu um telefonema do candidato do Hugo Motta e que irá conversar com ele em um momento oportuno. No entanto, também afirmou que vai conversar com as lideranças de outros partidos que manifestaram apoio a ele, e é justamente nesse sentido que a gente vai ouvir um trechinho dessa fala de hoje mais cedo. Mantém um candidato, essa é a deliberação, e o partido nos delegou carta branca para, junto com o presidente Rueda e o nosso vice-presidente ACM Neto, a gente possa ter essas conversas. Temos também uma conversa agendada com o presidente Kassab na semana em São Paulo, ter essas conversas tanto com o Motta quanto com o Kassab e ver como é que a gente encaminha de maneira que seja melhor para o nosso partido e o Congresso Nacional. Pessoal, em outro momento desta conversa aqui em Brasília, com a cúpula do União Brasil, um momento até mais íntimo, digamos assim, do parlamentar, Elmar Nascimento, ele não escondeu uma insatisfação e disse que perdeu um amigo, o melhor amigo, nessa disputa pela presidência da Câmara, e ele estava falando de Arthur Lira. É rapidinho, mas a gente vai ouvir também outro trechinho agora. A única coisa desse processo eu já comecei perdendo. Perdi um amigo que eu considerava que era o meu melhor amigo. O resto, para mim, é lucro. O presidente Arthur Lira. Bom, pessoal, em teoria, os partidos que manifestaram apoio ao Hugo Motta já seriam suficientes para confirmar o parlamentar como próximo presidente da Câmara. Essas legendas que a gente citou no começo, juntas, somam mais de 300 deputados e é necessário maioria absoluta na casa para garantir a eleição, ou seja, o voto de 257 deputados. No entanto, o bloco suprapartidário da Câmara com mais parlamentares é o do União Brasil, que é presidido justamente por Elmar Nascimento. Neste mesmo bloco, há o PP de Arthur Lira, que está com Hugo Motta. Essas articulações vão continuar entre as partes e esse cenário pode mudar completamente até fevereiro do ano que vem, quando o novo ano legislativo será aberto. E tanto os deputados quanto os senadores irão escolher os próximos presidentes das casas para 2025 e 2026, no mês de fevereiro do próximo ano. Lembrando que, inclusive, corre nos bastidores que essa posição do União Brasil, neste momento, seria mais para conseguir até uma barganha na mesa diretora da Câmara, em outros voos um pouco maiores, até algumas mudanças em ministérios no governo federal. Daqui de Brasília a gente segue de olho nesse assunto. Ô Procópio, me ocorre uma pergunta, eu gostaria de lhe fazer. Diga. Porque o Arthur Lira conseguiu colocar dentro do mesmo conjunto, no mesmo balaio, PT e PL. Qual é o segredo? Essa é uma pergunta de $1 milhão, né? Mas eu acho que bate muito. Um dos principais pontos que a gente tem acompanhado aqui é que tanto o PT quanto o PL têm bastante interesse numa pauta que está tramitando no Congresso, que é que é o chamado PL da anistia, né? Que é a anistia que pretende anistiar aqueles que cometeram aqueles atos criminosos contra a sede dos três poderes no dia 8 de janeiro de 2023. O PT, como a gente sabe, base do governo, é frontalmente contra essa mudança, e o PL, Partido Liberal, não um projeto de lei, é bem a favor. Tanto que esse texto tramitava ali na Câmara dos Deputados, na CCJ, que é presidida
presidida por uma deputada muito aliada, bem próxima do ex-presidente Jair Bolsonaro, que é Caroline Gittoni, do PL, aí do estado vizinho de vocês, do estado de Santa Catarina. Esse assunto divide opiniões e foi muito por conta de como o próximo presidente da Câmara vai lidar com esse assunto que os apoios acabaram sendo firmados. Lembrando que esse PL da anistia, ele não fala diretamente disso neste momento, tanto que Arthur Lira acabou criando uma comissão, cortou toda do zero, mas a intenção da base da oposição, na verdade, é que esse projeto mais à frente pudesse até trazer uma elegibilidade ao ex-presidente Jair Bolsonaro, mesmo que a inelegibilidade dele não esteja relacionada ao 8 de janeiro, e sim aquele caso do que foi considerado um comício no dia 7 de setembro e também aquela reunião com os embaixadores que ele questionou a eleição no nosso país. Então, esse é um dos pontos, né? A união de como o próximo presidente vai tratar esse assunto e outros também. Temos emendas parlamentares para esse ano, mas isso deve ser resolvido ainda neste ano. Tem outras questões econômicas. Aparentemente, tanto esses dois espectros tão diferentes que são o PT e o PL, aparentemente, em alguns assuntos eles convergem para apoiar o Hugo Moura. É aquela velha história, né, Procópio? Quando se fala de mesa diretora da Câmara, não existe polarização. Obrigado pela participação aqui no programa. Abraço, pessoal. Até a próxima. Então, Rafael Procópio gentilmente nos atendendo aqui, o contato da Vitória Fernandes, né, para falar sobre os bastidores desta alocação de forças políticas. O nosso ouvinte Fabrício mandou uma mensagem aqui, muito oportuna. Ele diz o seguinte: dizer que a eleição é para presidente da Câmara é eufemismo. Na prática, é eleição para primeiro-ministro do Brasil, pois é nisso que esse cargo se tornou. E é verdade, Fabrício. Essa é a realidade. O Congresso brasileiro foi se empoderando em termos orçamentários, legislativos, e agora ele concentra, o presidente da Câmara dos Deputados, uma capacidade decisória que é muito superior à do presidente da República. O presidente da República precisa a todo momento negociar e quase sempre ceder ao Congresso Nacional. O presidente da Câmara dos Deputados não precisa ceder absolutamente nada. Ele tem, primeiro, o controle da pauta do Congresso. O colegiado, a decisão dos líderes, ela é secundária. O presidente da Câmara arbitra, determina qual é o caminho, o que vai ser votado, o que vai ser engavetado. Ele tem um outro instrumento de barganha, e esse instrumento se notabilizou recentemente, que é o da decisão monocrática de deliberar sobre o andamento de processos de impeachment. Quantos processos de impeachment o Arthur Lira manteve na gaveta contra Jair Bolsonaro? Dezenas. E, obviamente, ele usou o arquivamento como forma de barganha. E, curiosamente, esse poder foi concedido ao presidente da Câmara por uma decisão do Supremo. Porque o mais adequado seria que a decisão do presidente fosse submetida aos pares. Exatamente para diluir a concentração de poder. Mas não aconteceu. Decisão equivocada do Supremo Tribunal Federal. E houve esse ganho de poder em relação ao executivo, com a questão das emendas. Isso se deu a partir do impeachment de Dilma Rousseff, mas ganhou força exponencial na metade do segundo mandato de Bolsonaro, quando, cercado, isolado politicamente, Bolsonaro entregou o poder para o Centrão. E é só observar. A ascensão do Arthur Lira casa cronologicamente, casa no calendário com o uso das emendas de relator como forma de execução do orçamento. Numa proporção absolutamente incompatível com a de qualquer democracia do mundo. O Brasil hoje tem 20% do seu orçamento livre, que é tudo que é arrecadado menos as despesas obrigatórias, dá cerca de 200 bilhões de reais, 20% disso é controlado pelo Congresso Nacional. O Congresso brasileiro tem o maior controle sobre o orçamento livre do Executivo em comparação às demais democracias do mundo.
inclusive americana. E por que eu estou comparando com os Estados Unidos? Porque os Estados Unidos têm um sistema igual ao do Brasil, um sistema presidencialista. Claro que com todas as características daquele sistema presidencialista. Mas lá não existe um chefe de governo e um chefe de Estado. Lá você tem uma figura que concentra as duas funções. E aqui no Brasil também, pelo menos no papel. Já foi assim. Agora nós temos cada vez mais uma função de governo no legislativo. Só que com uma diferença fundamental em favor do legislativo. O legislativo governa, mas ele não tem o ônus do desgaste. Ele governa indiretamente, arbitrando os recursos das emendas, determinando para onde vai o orçamento. Mas quem fica com todo o ônus da administração é o executivo, é o presidente da República e os seus ministros. Então, eu poderia dizer aqui, Fabrício, que na verdade a gente não vive um parlamentarismo falso. A gente vive um semipresidencialismo de meia tigela. E ele é, de certa forma, o primeiro-ministro, com a diferença que ele não exerce uma função oficial de governo. Porque a diferença entre o presidencialismo e o parlamentarismo é que no presidencialismo governa o presidente, no parlamentarismo governa o parlamento. Quando o primeiro-ministro está fraco ou o governo enfrenta uma crise, cai o governo do parlamento. Aqui não. Aqui, se o governo é fraco e nós temos um, entre aspas, primeiro-ministro forte, o primeiro-ministro continua e cai o governo. Então, o nosso sistema é gerador de crise. E nada indica que vai mudar. Vejam esse confronto entre o legislativo e o judiciário. E o judiciário está correto. A suspensão das emendas pelo ministro Flávio Dino foi uma decisão acertada. Porque elas estavam sendo pagas desrespeitando o que havia sido acordado e as delimitações da própria Constituição. Não havia nenhum critério constitucional sendo seguido. Transparência, impessoalidade. E, obviamente, aqui o impacto disso político se constatou na eleição. Os prefeitos candidatos à reeleição, Fabrício e ouvintes, que foram beneficiados com recursos do orçamento controlado pelo Congresso através das chamadas emendas PIX, tiveram um desempenho, né, realmente extraordinário nas eleições, sendo quase todos reeleitos. Mais de 90%, na média. E isso, obviamente, é uma distorção do sistema democrático. E para terminar essa parte do programa, a eleição da Câmara dos Deputados, que passa muito longe dos pagadores de tributos, que fica muito distante dos eleitores, ela é uma eleição que se converteu numa disputa sindical. E eu não estou pretendendo demonizar sindicatos. Mas o Congresso não pode ser um. E se tornou. Você tem um sindicato de parlamentares e vence aquele que conseguir mais ganhos para a classe. E nesse momento, o grupo do Arthur Lira é o mais poderoso e tende a se fortalecer. Eu já disse aqui, eleição municipal não necessariamente determina resultado de eleição presidencial. Mas o nosso convidado, Márcio Coimbra, disse algo muito importante. A força política que sai das urnas na eleição de 2024, principalmente nos legislativos municipais e nas prefeituras, o grosso, partidos de centro e de direita, que já tem a maior parte da composição do Congresso, tendem a eleger bancadas expressivas nas eleições para a Câmara dos Deputados e para o Senado Federal em 2026. Então, o que nós tiramos disso é que esse poder concentrado tende a aumentar
com o aumento das bancadas desses partidos na próxima eleição presidencial. 17h28. Muito bem, vamos trazer as informações do